Boa tarde, sejam muito bem-vindos a essa live. A gente já não faz live aqui pelo Instagram há bastante tempo. Eu sou a Mônica, se por acaso você ainda não me viu por aqui em live. Eu sou sócia da NGP, a Nova Geração de Pais, junto com a Carol. A gente está aí há mais de 5 anos atuando na parentalidade, nas empresas. A nossa principal atuação é venda de palestras, né? Então a gente está aí nas organizações, dentro das escolas, nos eventos, falando de temas relevantes, temas do nosso tempo, né? Temas que interagem diretamente com o nosso dia a dia, as nossas angústias, né? Os problemas que nos atravessam, seja no ambiente restrito das nossas famílias, como também nos ambientes das escolas e das organizações. E hoje a gente resolveu fazer essa live aqui no Instagram por conta do tema, né? A violência nas escolas tem sido pauta aí nas últimas semanas e infelizmente a gente tem vivido, né, muita tensão, muita angústia, muitas dúvidas, muitas incertezas. Acredito que todos nós, enquanto sociedade, estamos implicados na solução e na busca pelas soluções desses problemas que têm acontecido no ambiente das escolas. Hoje, quem vai conversar com a gente aqui é a Carol Campos. A Carol Campos é palestrante da NGP, é CEO do Vozes da Educação. Ela é educadora, já esteve frente às secretarias municipais de educação, habita o chão da escola, estuda, pesquisa a escola e tudo que envolve o ambiente escolar. Então a Carol vai ser uma das pessoas que vai nos apoiar a compreender o papel da escola, o papel das famílias, o papel da sociedade, como é que a gente pode atuar da forma mais assertiva possível na questão da violência nas escolas. Eu vou fixar o comentário aqui, porque as pessoas podem entrar sem saber do que se trata a live, e aí eu já vou deixar ele aqui. Gente, tem tanto tempo que eu não faço live no Instagram. Mas tá do mesmo jeito ainda, pronto, tá fixado aqui. Deixa eu ver se a Carol já entrou. Carol, você vai entrar pelo Vozes? Eu esqueci de te perguntar se você vai entrar pelo Vozes. Deixa eu confirmar aqui. Você pode deixar no comentário a sua dúvida. Tá bom. Tá bom, vou. E a Carol já está entrando então para a gente conversar sobre o tema da violência nas escolas. Olá, Carol. Oi, Mônica, tudo jóia? Bem, eu estava falando um pouquinho aqui com as pessoas do Instagram. Por que a gente resolveu fazer hoje essa conversa? Por que a gente resolveu fazer essa conversa no ambiente do Instagram, né? Quero te agradecer pela disponibilidade. Eu acho que por toda a nossa trajetória na parentalidade, nas escolas, né, com o apoio que a gente sempre deu para as famílias, não faria o menor sentido a gente não abrir hoje espaço para conversar sobre o tema que eu acho que está aí na pauta de todas as pessoas da sociedade, né? A violência nas escolas, infelizmente, tem tomado conta dos noticiários nas últimas semanas e a gente recebeu inúmeros pedidos para que a gente se posicionasse no tema, para que a gente trouxesse o mínimo de recursos, né? A gente sabe que não existe um só caminho, uma só resposta, mas então quero te agradecer e convidar a todas as pessoas que vão estar aqui com a gente, ao vivo ou no gravado, também participar dessa conversa. Eu vou estar aqui, Carol, acolhendo as dúvidas, né? Algumas pessoas já mandaram um direct e eu vou trazer para a gente conversar sobre o tema.
e quero abrir a minha fala e te passar a palavra, né? Perguntando assim, por que você entende, pessoa estudiosa que você é da escola, por que você acredita que a gente tem vivido isso nos últimos tempos? Por que a gente está assistindo à violência nas escolas, Carol? Mônica, bom, a minha trajetória, ela é muito no chão da escola, né? Então, na minha carreira, eu estou há mais de 15 anos trabalhando com educação e muito tempo dentro do chão da escola. E eu vou te dizer que não existe uma causa só, existem múltiplos fatores. Quando a gente faz uma análise temporal, era até esperado, de uma certa forma, assim, sendo bem cruel até nessa fala, mas era esperado que algo desse tipo pudesse acontecer. Porque a violência, ela não acontece da noite para o dia. A violência, ela é uma consequência, ela não é uma causa. Então, a causa raiz é porque a gente está com muitos problemas de saúde mental que estão derivando e esses problemas vão se sobrepondo e os meninos não estão sendo vistos, não estão sendo ouvidos e as coisas vão piorando e ninguém faz nada. E, pelo amor de Deus, alguém olha pra gente até que escala num ponto em que a gente chega na violência máxima, que é você tirar a vida de alguém. A gente tem que lembrar que a violência dentro da escola não é um atentado apenas. Existem vários e múltiplos tipos de violência. Desde um grito que o menino leva, até atos de racismo, de homofobia, de intolerância religiosa, de xenofobia. São muitas e múltiplas as violências que acontecem no ambiente escolar. O trauma, ele não é visto dentro da escola. As pessoas acham que o trauma para na porta da escola e fica do lado de fora. O trauma, ele entra na escola. E é o trauma não só do aluno, mas do educador adoecido também. Que não teve a sua criança interior curada, que não teve um tratamento adequado das suas próprias dores e projeta no outro a sua raiva, a sua impaciência, a sua frustração. E aí você acaba tendo reflexos de um lado e de outro, né? Então, você tem ali uma politraumatização dos dois lados. Então, o gatilho que o menino gera no educador, e esse educador se irrita, esse educador se cansa, se frustra, também é o gatilho que gera nesse aluno a raiva, a irritabilidade, o ódio e tantas outras coisas. Então, são coisas que se retroalimentam. Claro que a gente tem que entender que isso não é todo mundo, e claro que a gente tem que entender que isso não acontece todos os dias. Mas isso acontece em qualquer escola, e isso acontece de uma forma mais frequente do que a gente imagina. Eu me lembro que um tempo atrás as pessoas não tinham ideia de que escola era um ambiente, por exemplo, a rede pública, que a escola era um ambiente que as crianças se alimentavam. Hoje, quando a gente olha para algumas escolas públicas, é muito comum o menino levar faca. Não é de hoje. Porque eles brigam depois do intervalo, eles brigam na saída. Ou porque o menino se sente ameaçado no caminho da escola. E aí hoje, a gente está vendo que isso está acontecendo em várias escolas públicas e particulares. Então, a gente está com muito medo. Quando a gente olha para a escola pública, por exemplo, essas violências elas acontecem na escola pública, mas eu não sei se vocês se lembram, uns anos atrás, teve um problema de violência numa escola particular em Goiânia, que o menino entrou e matou várias pessoas. Então, assim, esse problema, ele não é novo. Ele é um problema antigo, só que ele é um problema que, nesse momento, ele está ganhando uma dimensão mais frequente. E eu acho que é isso que está nos assustando. Porque antes eram casos esporádicos. E quando a gente olha também, né, nas evidências, o número de casos nos últimos anos, a gente vê que houve um aumento gigantesco dos últimos 2 anos. Por quê? Porque a gente viveu uma situação de muito caos social nos últimos 2 anos, com escolas fechadas durante 2 anos. E aí eu não estou falando só de escola particular, de escola pública, não, estou falando da particular também. Porque quando eu falo de escola fechada, eu estou falando do semipresencial, eu estou falando daquela coisa do ensino remoto, que aí tem o protocolo, aí o menino da turma ficou doente, aí todo mundo fica em casa, aí depois volta. Então, assim, são múltiplos fatores, né? Bom, são
são tantas camadas, que eu vou precisar pegar algumas poucas camadas para a gente conseguir sair dessa live, pelo menos com pistas, né, do que cada papel, cada pessoa desse contexto pode fazer frente ao que a gente está enfrentando, né? Bom, quando você traz a saúde mental, por exemplo, e que você traz a figura do professor, a figura do aluno, a figura do gestor escolar, e a gente sabe que todos nós estamos emocionalmente vivendo sequelas dos últimos 3 anos, né, Carol? Porque eu me lembro de uma fala sua que ela me impacta muito, que foi no momento que a gente estava naquela angústia, né? Abre a escola, não abre a escola, volta, não volta. E eu me lembro que tem uma fala sua que eu levei para a vida, que, gente, não é volta, é recomeço, né? Então eu acredito que a gente também negligenciou e negligencia muito o aspecto de que não é uma volta, de que não estamos na mesma página da última vez que a gente frequentou a escola e entrou para dentro de casa. Muitas coisas aconteceram nesses 3 anos e que precisam ser olhadas, precisam ser pensadas, discutidas, trabalhadas. Eu sei que você faz isso lindamente no Voz da Educação e por isso que eu quero hoje colaborar com as pessoas que estão aqui na NGP da melhor forma possível, né? Então, vamos tentar compreender, porque também teve uma fala sua num vídeo curto que viralizou aí na sua rede social, que falava sobre protocolos, né? A gente tem especialistas que abordam vários recortes, né, da mesma temática, né? Então, tem os psicólogos que vão fazer o acolhimento, que vão trabalhar o emocional dessas pessoas, né? Mas eu acho que você tem um papel fundamental nessa live de hoje, que é o seu material de estudo, né? Que são os protocolos. Então, eu quero começar perguntando como é que a escola, vamos primeiro falar da escola, porque ela é o cenário de tudo que está acontecendo, né? Primeiro, queria que você contextualizasse um pouco até que ponto a escola ser o cenário é responsabilidade só da escola. E, uma vez ela sendo o cenário, o que a escola pode fazer frente ao que a gente está assistindo, né? Assim, quase que todos os dias, infelizmente. Mônica, eu acho que a primeira coisa a dizer é o seguinte, para mim é uma descrença muito grande na instituição escola a gente ir para a escola com medo. É como se a gente estivesse desistindo da vida em sociedade, sabe? A gente tá indo com medo para um lugar que deveria ser um espaço de segurança. Então, eu acho que a primeira coisa é essa. A segunda coisa é que escola não é ilha. Eu tenho repetido isso muitas vezes ao longo desses anos de trabalho. As pessoas acham que entrou na escola e tudo vai ser resolvido ali. Gente, a escola pública e particular, ela tem uma rede de apoio. Assim como uma mãe precisa de uma rede de apoio, a escola precisa de uma rede de apoio. Quem é a rede de apoio da escola? E aí eu acho que a gente tem que estabelecer um marco que é o seguinte, a gente precisa pensar nos momentos. Então, a gente tem um primeiro momento que é a prevenção. É ali quais são o que é que a gente tem que fazer na prevenção para evitar problemas dentro da escola. Eu preciso identificar minha rede de apoio, eu preciso conversar com essa rede de apoio, eu preciso estabelecer dentro da minha escola uma equipe multidisciplinar que vai atrás da rede de apoio, que vai conversar com a rede de apoio, que vai, junto com essa rede de apoio, criar um protocolo. Eu preciso efetivamente criar esse protocolo. Eu preciso formar os educadores com relação a esse protocolo. Eu preciso estabelecer projetos políticos pedagógicos e projetos pedagógicos que tenham relação com o que a gente está vivendo. Então, por exemplo, quer botar polícia na escola? No lugar de você colocar o policial na porta da escola, por que você não chama o policial e pede para os alunos entrevistarem o policial para saber o que significa ser um policial, o que significa prender alguém, quando que você tem que prender alguém, como que é a sensação de prender alguém?
E aí depois, quando a pessoa vai para a cadeia, entrevista o agente penitenciário. O que significa ficar preso? O que é lidar com alguém que está preso? O que acontece com alguém que fica preso? E talvez depois converse com um membro do Ministério Público para poder entender como funciona uma audiência e também com o juiz para poder saber como funciona, porque daí você tem um projeto pedagógico, você tem um projeto pedagógico que você atravessou ali todo o processo de infração. Então, se você transgride, o que acontece com você? Por que os nossos alunos, as nossas crianças, os nossos adolescentes não podem aprender sobre o que significa transgressão dentro da escola? Só que isso são ações preventivas. Então, eu tenho esse momento da prevenção. Depois eu tenho o segundo momento, que é o momento da ação. A sua escola, a escola do seu filho, recebeu alguma ameaça direta? Porque se a resposta for não, Mônica, eu tenho que entrar no universo da prevenção. Eu tenho que mandar o meu filho para a escola e entrar no universo da prevenção. Veja, hoje as pessoas estão em pânico de mandar o filho para a escola. Ou os educadores estão em pânico de ir para a escola. É muito compreensível. Eu já vivi isso. Eu morei 4 anos nos Estados Unidos. E teve uma época que durante uma semana inteira tinha atentado na escola do meu filho. Assim, ameaça de atentado na escola do meu filho. Gente, é desesperador. Meu filho tinha 12 anos. É desesperador. É horrível. Então, assim, é uma sensação de impotência, de você não saber o que faz. É muito desesperador. Eu entendo completamente o sentimento dessas famílias. O que eu quero dizer é que, da mesma forma que imagina que você hoje tem medo de botar o seu dinheiro no banco. E aí todo mundo fica com medo de botar o dinheiro no banco, todo mundo vai, corre no banco e tira o dinheiro. Você não está, né, tendo nenhuma confiança naquela instituição. É a mesma coisa com a escola. Se ninguém leva o filho para a escola, tá todo mundo com medo, você não confia mais na instituição escola. Ao não confiar na instituição escola, você obviamente derruba aquela instituição. Então, quando as pessoas me perguntam assim, Carol, você acha que eu mando meu filho para a escola? A primeira resposta que eu digo é: a escola do seu filho sofreu algum atentado, alguma ameaça direta? Porque se a escola do seu filho ou da sua filha não tiver sofrido nenhuma ameaça direta, mande seu filho para a escola. Mas mande seu filho para a escola e pergunte para a escola o que é que a escola tem de ação preventiva. Agora, estamos na escola, aconteceu algum ato de violência na escola. A escola precisa agir. Primeira coisa, que ato de violência é esse? Porque, de novo, a gente acha que ato de violência é apenas entrar e ameaçar com faca, ou com machadinha, ou com canivete, ou com estilete, ou com arma. Gente, existem outras violências que antecedem essa violência mais grave. Então, existe a violência do racismo, da xenofobia, da intolerância religiosa, do bullying, da gordofobia, da misoginia, um monte de violências que antecedem essa violência morte, tá? Mas vamos considerar que estamos falando de um atentado. Na hora que acontece esse atentado, a escola precisa saber agir. Liga para quem? Fala com quem? Tranca a porta? Tranca os meninos? Não tranca? Libera os meninos? Não libera? Evacua o prédio? Não evacua? Como fazer? Para isso, a gente precisa ter tido um treinamento brigadista. Lembra da prevenção? A gente precisa ter tido um treinamento brigadista lá na prevenção. Então, o momento da ação é o momento de seguir o protocolo. Exemplo, como falar com a mídia? Tem que estar no protocolo. Como que eu falo com a mídia? O que eu digo para a mídia? Quem fala com a mídia? É o diretor da escola? Se for uma escola pública, é a Secretaria de Educação? Quem é o responsável? Quem fala o quê? Eu deixo o repórter me entrevistar? Eu não deixo? Eu falo? Não falo? O que é que a gente... Como é que a gente vai lidar com esse assunto? Tudo isso tem que estar no protocolo. E, por fim, pós-venção. Aconteceu alguma coisa na escola. Vamos supor que alguém tenha ficado ferido na escola. Eu não vou voltar à aula no dia seguinte. Eu vou voltar à aula daqui quantos dias? Uma semana? Em respeito às pessoas que foram vítimas? Tudo bem. Então, se eu esperei uma semana, como que eu volto a essa aula? Eu não vou voltar à aula, bora todo mundo abrir o livro aí na página 47, vamos estudar aqui fração. Eu abro a escola e eu recebo as crianças com arte, eu recebo as crianças com cultura, eu recebo as crianças com teatro, eu recebo as crianças mostrando para as crianças que a gente vai fazer um memorial em memória das vítimas, ensinando o que é luto, fazendo uma cerimônia de soltar balões brancos. Eu faço uma
eu estabeleço no calendário escolar uma data e todos os anos a gente vai se lembrar e a gente vai parar as atividades escolares para se lembrar naquele dia do que aconteceu, porque isso também faz parte da nossa história, da nossa escola. E ninguém, para que nunca mais a gente esqueça, para que nunca mais aconteça, a gente tem que trabalhar com memória. Eu não sei te dizer, por exemplo, se a escola de Suzano, ou se essa escola de São Paulo que teve recente, ou se a creche de Blumenau está trabalhando com pós-venção, mas é muito importante que sim. É muito importante que a gente estabeleça, que a gente se recorde, que a gente fale do assunto. Sabe por quê, Mônica? Porque uma das maiores dores das pessoas não é, lógico, da família que perdeu alguém ou que teve alguém machucado, é inegável. Mas eu estou falando da escola, eu estou falando da amiguinha que perdeu a melhor amiga. Como é que a gente lida e endereça a dor dessa criança se a gente não colocar para fora e se a gente não naturalizar essa fala? Tudo que não é dito, tudo que é reprimido, dói. Então, a gente precisa colocar essa fala para fora. Na hora que a gente está falando de violência na escola, e de novo, eu repito, não estou falando só de morte. Gente, morte é o último, é o pior dos cenários. É o horror, é o fim, é o fim da civilização. Eu estou falando de questões anteriores. Eu estou falando de racismo, de homofobia, de xenofobia, de intolerância religiosa, de bullying. Isso tudo é violência. E a gente não trabalha com pós-venção nessas situações. A gente não tem, Mônica, registro na escola das situações que isso aconteceu. Eu não tenho hoje como dizer se em abril de 2023 eu tenho mais ou menos casos de racismo do que eu tinha em abril de 2022. Por quê? Porque isso não está registrado. Como é que eu trabalho com essa evidência se isso não está registrado? Como é que eu analiso a série histórica se não tem registro nenhum? Então, esse tipo de dado, e eu sou a pessoa que defende muito fortemente que escola gera dado em tudo. O menino levantou a mão, pediu para ir ao banheiro 3 vezes na sua sala. Gente, isso é dado. Alerta, acorda, pessoal. Isso é uma informação muito importante. A menina tá faltando, gente, isso é um dado. O menino que não respondia agora está respondendo, dado. Isso tudo é dado. Então a gente precisa trabalhar com evidências na escola, olhando e monitorando os dados. Nos Estados Unidos já existe um professor assistente que anota tudo o que acontece. Aluno fulano levantou a mão, aluno Beltrano pediu para ir ao banheiro, aluno ciclano fez isso. Porque ao final eles compilam essa informação e transformam isso em dado para saber como trabalhar. Porque isso daí faz com que a gente crie, por exemplo, um mapa relacional. Eu passo a saber quem está se relacionando com quem dentro da escola. E mapas relacionais são essenciais para a gente entender o comportamento desses alunos. Para a gente saber quem fala com quem não gosta de quem implica com quem namora quem está namorando a namorada do fulaninho. E porque isso é prevenção. Não adianta. Eu sempre digo para as professoras que me procuram: você está no grupo de zap dos seus alunos? Porque é ali que as coisas acontecem. É ali que a gente consegue fazer leituras que passam completamente despercebidas para a gente. Quando você me pergunta o que a escola pode fazer, eu te digo: a escola precisa endereçar o que é prevenção, o que é ação, o que é pós-venção, e a escola precisa trabalhar com dado. É isso. Carol, quanto mais eu te escuto, mais eu tenho certeza que a gente está falando de várias camadas, vários aspectos. Inclusive a Mari está aqui com a gente, a Mari Rios. A Mari acabou de chegar na MGP e ela produziu 3 PDFs, 2 ou 3, se eu não me engano. A gente vai disponibilizar no site para quem quiser baixar. Ela disponibilizou também, que orienta um pouco os pais, as famílias, né, do que a gente faz frente a tudo que está acontecendo. E uma das perguntas que as pessoas trouxeram para essa nossa live tem a ver com isso, né? Enquanto família, como eu abordo esse tema com meu filho? E aí teve uma pessoa que está aqui na live que falou que o filho dela de 9 anos foi falar na escola sobre os atentados e a mãe ficou, a professora ficou desconcertada e foi violenta com ele. Então, assim,
eu quero retomar uma conversa que a gente já teve, Carol, que nem está dentro desse contexto da violência nas escolas, mas a gente sabe que é recurso, né? Que são esses processos bem desenhados com relação à saúde mental. E você trouxe no início da live, a gente não está falando só da saúde mental dos alunos, né? Eu acho que aqui, do meu lugar da MGP, eu percebo que as escolas estão muito à frente das empresas, das organizações, no que diz respeito a habilidades socioemocionais, né? A gente vê aí que existem muitos players no mercado e como a gente, o adulto, ensina habilidade socioemocional para a criança, para o adolescente, para o filho, para o aluno, mas pouco se vê de treinamentos para os professores, para os educadores. Pouco se fala de treinamentos sobre protocolos de segurança, de saúde. Então, a gente fez essa conversa, acho que é assim que você chegou no escritório, né? E eu queria que você contasse um pouco para todo mundo que está aqui com a gente, que vai assistir depois no gravado, né? Como é que funcionam na prática esses protocolos? Por que eles são importantes? Porque enquanto as empresas ainda estão patinando no socioemocional, por outro lado, a gente vê que as organizações elas estão muito mais preparadas que as escolas no que diz respeito a processo, né? A gente vê a CIPA uma semana inteira para falar sobre segurança. E a CIPA, esse ano, agora, a partir de março, ela colocou dentro da CIPA o tema do assédio moral. Veja, a CIPA hoje já está olhando para a saúde mental como uma questão de segurança, né? Então, Carol, vou te devolver a bola para você juntar essas três pontas, né? A saúde mental dos nossos filhos e alunos, a saúde mental do educador e a importância dos processos, dos protocolos, do que escola, empresa pode fazer, como que ela pode atuar frente à saúde mental. Mônica, protocolo, quando a gente olha para outros territórios, e aí eu estou falando de outros países mesmo, tá? Não só países da América, mas vários países europeus. Protocolo tem que ter de tudo. Então, por exemplo, agora o Voz vem apoiando desde o ano passado algumas redes de ensino e algumas escolas também particulares a criar os seus protocolos. E aí, quando eu falo de saúde mental, eu até tenho um protocolo genérico para tentar identificar o que é uma situação de não emergência de uma situação de emergência. Por exemplo, aquela aluna que está lá caladinha, quietinha, que já está começando a dizer que a vida não vale a pena, que se ela estiver ali ou se ela não estiver ali, tanto faz, que ninguém liga para ela, que começou a engordar muito, ou que começou a emagrecer muito, que as notas começaram a cair, que as notas, que na hora do intervalo ela já não fala com mais ninguém, ela só fica no canto dela, que ela tá um pouco agressiva. Gente, não é uma situação emergencial, não tem ninguém morrendo naquele momento. Mas olha quantos sinais essa pessoa tá dando para mim de que tem alguma coisa que não tá legal com ela. Então, a escola, enquanto instituição que está diretamente lidando com esses alunos, está enxergando, ou pelo menos deveria estar enxergando, que essa criança não está bem, certo? Então, isso é uma situação não emergencial. Mas eu tenho uma situação em que essa mesma aluna pegou o estilete, entrou no banheiro e se autolesionou. Aí ela está sangrando. Meu Deus, chama o SAMU. Então, eu tenho uma situação não emergencial que, se não for observada, pode sim se tornar uma situação emergencial. Então, um protocolo de saúde mental é basicamente isso. É você entender o que é não emergência, como lidar, o que é emergência, como lidar. Pronto. Só que no protocolo de violência é diferente. Porque no protocolo de violência, como eu falei, existem vários tipos de violência. Por exemplo, não estou nem falando de bullying, racismo, xenofobia, intolerância religiosa, LGBTQIA+, fobia, nada disso. Estou falando de violência física. Uso ou porte de arma é um protocolo. Portar drogas ou usar drogas é outro protocolo. Furto
Furto é outro protocolo, roubo é outro protocolo, lesão corporal é outro protocolo, rixa é outro protocolo, ameaça de atentado na escola é outro protocolo, dano ao patrimônio público é outro protocolo. Veja, são fluxos completamente diferentes que eu preciso seguir. Mas eu só tenho condição de criar esses protocolos e saber para quem que eu vou ligar, como é que eu vou fazer, quem é que eu vou acionar, se eu conhecer a rede de apoio da escola. Que pode ser, por exemplo, um pessoal da segurança privada. Eu posso ter segurança privada que a escola contrata, assim como a escola pode fazer um contrato com um hospital, assim como a escola pode fazer um contrato com uma clínica psiquiátrica, assim como a escola pode fazer uma série de coisas. Então, a gente precisa identificar quem é essa rede de apoio da escola. A outra coisa, quando você me fala assim, que de saúde mental, desses processos, olha, o que eu posso dizer é que a gente precisa discutir com urgência as nossas masculinidades. Quem comete atentado contra a escola praticamente é só menino. São os meninos que fazem esse tipo de crime. Quando a menina participa, ela dá apoio, mas ela não efetivamente mata. Na semana da situação que aconteceu em Blumenau, se não me engano, foi no mesmo dia, teve uma notícia de que uma mulher teria entrado numa escola e matado crianças nos Estados Unidos. Depois a gente foi descobrir que não era uma mulher, era um homem trans. Que significa dizer que até na performance da masculinidade eu tô tendo problema. A raiz desse problema, ela tem uma questão de gênero também que a gente precisa discutir. Então, peraí. Eu, por exemplo, sou mãe de um menino. Meu filho tem 18 anos. Eu preciso conversar com esse menino para entender o que dói nele. Esses dias meu filho falou para mim assim, mãe, eu tenho medo às vezes de chamar a mamãe para sair e ela dizer que eu estou assediando. Eu tenho que acolher essa fala do meu filho. Eu tenho que entender, meu filho, eu entendo a sua dor, porque de fato, durante muito tempo, a gente era violentada e aí a gente começou a falar e agora a nossa fala está te agredindo de alguma forma. Vamos tentar entender o que é que está acontecendo para você não se sentir fragilizado? E assim como ele sente isso, outros meninos sentem isso. Então a masculinidade, e eu não estou falando aqui de vilanizar a masculinidade. Eu estou falando aqui de discutir a masculinidade, sim, para uma masculinidade positiva. E não de não falar sobre esse assunto. Então, é muito importante que a gente, ao tratar da saúde mental, a gente entenda o que é que está acontecendo na cabecinha desses meninos. Mas, sobretudo, o que está acontecendo na cabecinha das meninas também. Será que essas meninas estão tendo falas que agora que estão empoderadas, estão tendo falas que às vezes são mais difíceis para os meninos? Ou em que momento a gente pode equilibrar isso, né? Então, assim, eu tô vendo que tem gente perguntando o que os pais têm que se posicionar diante da questão. Gente, é óbvio, o pai tem que se posicionar, o pai tem que falar. Filho, filha, você tá sentindo medo de ir para a escola? Você tem o que tá doendo para você? Qual é o seu medo? Por exemplo, tem uma filha de uma amiga minha, 13 anos. Ela estava na escola, aí entrou o diretor da escola, bateu na porta, interrompeu a aula, falou para os pais assim, para o professor assim, deixa eu dar uma orientação de segurança para os alunos. E aí foi falar, olha, gente, em caso de atentado à escola, todo mundo embaixo das carteiras, tá bom? Você fica quietinho embaixo da carteira, que aí a gente vai resolver aqui o negócio. As crianças ficaram aterrorizadas com essa fala. Você não interrompe a aula do professor para dar uma orientação de segurança dessa para aluno de 13 anos de idade. A menina chegou em casa e falou, nunca mais eu volto para a escola. Em pânico. E aí coube a mãe, veja a transferência. A escola está jogando na criança, que por sua vez joga na família a responsabilidade. Por outro lado, a família chega com os dois pés no peito da escola e fala, se acontecer alguma coisa com meu filho, a responsabilidade é sua. Eu quero saber cadê o protocolo. Eu quero saber o que vocês estão fazendo para poder eu ter certeza que meu filho está seguro. Gente, em que momento a gente virou essa sociedade? Em que momento a gente não respeita o espaço do outro? Em que momento a gente simplesmente não se entende com o outro? Saúde mental é o tema que deveria estar em todos os debates, não só das escolas, sobretudo das empresas, porque será que uma mãe ou um pai que estão trabalhando hoje em
pânico com o filho que pode estar acontecendo alguma coisa na escola, mandando mensagem no zap do menino a cada 5 segundos. Eles estão conseguindo produzir? Eles trabalham bem? Porque eu acho que não. Eu sou mãe, eu fico desesperada, eu acho que não. Então, veja como tudo isso diz da nossa sociedade. A gente fica nessa transferência de responsabilidade o tempo todo. E não é assim que a gente vai funcionar enquanto sociedade. A gente vai funcionar enquanto sociedade na hora que a gente se entender, na hora que a gente conversar, entendendo que a escola tem responsabilidades que ela precisa seguir, prevenção, ação e pós-venção. É da escola? É da escola. Mas cabe aos pais também. As pessoas falam assim, porque eu acho que pai e mãe tem que revistar mochila de filho. Eu nunca revistei a mochila do meu filho, mas eu sempre abri a mochila do meu filho para ler o que estava escrito na agenda, se tinha algum bilhete. Eu sempre olhei a mochila do meu filho para saber se não tinha a camiseta de um amiguinho que veio por engano. Eu sempre olhei a mochila do meu filho para saber se não tinha alguma coisa que eventualmente não deveria estar ali, sobretudo quando ele era adolescente. Então a gente precisa de olhar a mochila dos filhos da gente, não porque eu estou revistando a mochila dos meus filhos, mas porque eu quero saber o que está acontecendo na vida do meu filho na escola. Eu já cansei de achar bilhetinho de namorada, já opa, guardei e falei, não, esse aqui não é para mim, eu não tenho que ler isso. Eu já achei meia de amigo. Arthur, de onde veio essa meia? Ah, do meu amigo, não sei das quantas. Liga para a mãe do amigo. Ó, a meia tá aqui comigo. Vou lavar, vou te devolver. Gente, acessibilidade é o básico, é o mínimo do esperado, sabe? Eu olhava a agenda todo dia até ele ficar grande. Olhava a agenda. Professora, recebi o seu recado. Muito obrigada. Um visto. Meu filho passou no vestibular. Eu fui na escola. Levei presente para os professores. Porque eu tenho uma gratidão infinita pelo trabalho desses profissionais, pelo que eles apoiaram meu filho no processo. Então, assim, isso é ser civilizado. Eu acho que a gente sabe ser assim, só que às vezes a gente não quer. Carol, você falou aqui na live algumas vezes sobre o papel da escola e o quanto esses protocolos de prevenção, ação e pós-venção são importantes para que a escola cumpra o papel esperado por ela, né? É uma empresa, seja pública ou privada, é uma empresa prestadora de serviço e que, em algum momento, as famílias esperam que as escolas tenham processos bem claros e bem desenhados. Então, para quem está aqui na NGP e que é gestor escolar, professor, e precisar desse suporte que o Vozes, através da Carol e através da NGP, a gente pode apoiar vocês, é só entrar em contato com a gente, tem link na bio, tem direct, essa live vai ficar gravada. Manda para as pessoas que você sabe que, de alguma forma, estão habitando o ambiente da escola e estão vivendo nesse momento de pânico, sem saber o que fazer, enquanto instituição escolar, tá? Então, a gente falou aqui muito claramente que a escola precisa ter processo para prevenção, ação e pós-venção. Não só no tema das violências, mas, sobretudo, no tema da saúde mental, porque é aquele movimento silencioso que vai gerar a violência que a gente está assistindo. Exato. Super entendido. Eu quero voltar um pouco na sua fala e nas colocações das pessoas que estão aqui na live, que tem a ver com o momento de pânico que a gente está vivendo, né? Então, o que o medo gera na gente? E aí, vou fazer um recorte. Uma postura muito comum e que a gente, inclusive, já conversou sobre ela em lives passadas e que a NGP traz sempre para a pauta, que não é uma postura assertiva das famílias, é a posição clientelista das famílias com as escolas, né? Então, eu posso reclamar do meu celular que eu comprei e deu defeito, eu posso reclamar dessa poltrona que eu comprei e não estou conseguindo montar, mas com relação à escola, enquanto família, a gente precisa entender que nós somos uma comunidade escolar, que temos ali um papel de coadjuvantes, né? Então, cobrar da escola não é da mesma forma que a gente cobra de um fornecedor qualquer, né?
Então, a gente vai buscar a escola numa escuta mais pacífica, mais empática, a gente vai se colocar disponível para o diálogo, a gente vai, inclusive, ser instrumento dessa prevenção que a Carol falou. Olha, eu estou sentindo que o meu filho não está indo bem por causa de um luto que a gente viveu aqui. Tudo isso, gente, você vai encontrar um material riquíssimo que a gente conversou, inclusive, com a Carol Campos, está lá no canal do YouTube. A gente falou muito sobre isso, sobre a escola como espaço de cura. A gente falou sobre a recomposição das aprendizagens, como é que as famílias podem ser parceiros das escolas. Ok. Como que essas famílias saem dessa posição de clientelismo para uma postura de cooperação? Compreendendo que nós somos atores principais e coadjuvantes nessa dinâmica, né? Então, Carol, diante disso tudo, eu queria que você ligasse 2 pontos para mim. O adulto na relação, né? Esse adulto que está com medo, e aí seja o adulto família, seja o adulto professor, gestor, que está com medo. A gente está vivendo momentos de muita tensão, os grupos de WhatsApp de pais e mães estão fervendo, as escolas numa postura, e eu recebo muita proposta de escola procurando palestra. Elas não sabem nem o que elas precisam. Assim, eu quero deixar aqui o meu abraço aos gestores escolares, porque de verdade, quando eles vêm buscar uma palestra, eles hoje não conseguem sequer nomear o que eles precisam. Eles não sabem da polícia, do bombeiro, se eles precisam do Vozes, da Carol, se eles precisam de uma palestra de acolhimento, se eles precisam trabalhar as crianças, ou as famílias, ou os educadores, né? Então, assim, Carol, às vezes a gente pensa que fazer da escola um espaço saudável para habitar é um processo intuitivo, né? Ou é um processo pedagógico e ponto. E, na verdade, do ponto de vista estrutural, né, esse ambiente ele precisa de muitos preparos. E eu sei o quanto você se debruça no tema da escola ser um espaço de cura, né? E eu queria muito que você falasse um pouco dessa construção. Tendo todos esses papéis, né? A gente tem debatido tanto sobre a saúde mental, tanto, tanto, tanto. Então, eu queria que você trouxesse um pouco para a gente de como é que a gente constrói essa escola, né, como um espaço de cura, quais são os instrumentos necessários para essa construção e, de forma muito honesta, assim, em que momento, se a gente fosse fazer aqui, traçar uma linha do tempo, né, em que momento você acha que a escola privada está dessa construção estrutural? E o que a escola privada tem a aprender com a escola pública? Eu fiz algumas perguntas, porque eu quero te escutar nesses 20 minutos finais. E eu sei que você tem muito, muito, muito a colaborar nessa troca potente do que a escola pública tem a ensinar para a escola privada do ponto de vista estrutural. Mônica, eu acho o seguinte. Ontem eu fui comprar uma geladeira para mim, tá? E aí, ao comprar a geladeira, eu... Sumiu o seu som, Carol. Pronta, porque tava acabando a bateria aqui, mas tudo bem, ainda dá tempo. Então, eu fui comprar uma geladeira e aí eu entrei nessas revisões de cliente, né? E muita gente falando bem, muita gente falando mal, essas coisas. A sensação que eu tenho quando eu olho para grupo de WhatsApp de pai e mãe, de escola, de pai e mãe não, né? Porque é de mãe. Vamos falar a verdade. O grupo não é de pai e mãe, o grupo é de mãe. A sensação que eu tenho quando eu olho para os grupos de mães é que eu tô lendo a revisão da geladeira, sabe? Então é assim, eu não gosto da professora fulana. Você viu o que a professora Beltrana disse? Nossa, mas que absurdo aquele negócio que foi falado. Eu fico imaginando assim, gente, eu sou educadora, eu fui professora durante 7 anos da minha vida. Eu fico imaginando o que é que as famílias falavam de mim numa época que não tinha tanto WhatsApp assim.
E eu fico imaginando que as famílias poderiam falar de mim e do meu trabalho hoje. Porque, basicamente, o grupo de mães virou um avaliador da conduta da escola e do professor. É isso. Enquanto que o grupo de mães deveria ser um espaço assim. Gente, eu li essa reportagem aqui, eu achei super interessante. Eu fui atrás da pessoa que deu a reportagem aqui e me parece que essa pessoa é especializada no tema da violência nas escolas. Tô querendo passar o contato dela para as escolas, para a escola. O que que vocês acham? Ah, eu acho isso, eu acho aquilo. Eu também li essa reportagem. Nossa, eu acho que isso pode ajudar a gente. E passar o contato da escola não numa posição de ou você liga, ou eu tiro meu filho daqui, ou você liga, ou eu venho com o meu advogado aqui, ou você liga, ou eu vou no Ministério Público. E muito mais numa postura de colaboração. Eu estou preocupada, assim como vocês, com esse tema. Então, eu estava achando que valeria a pena conversar. E aí eu fui estudar um pouco e eu descobri que tem essa pessoa. Não sei se vocês já conhecem. Às vezes vocês já estão falando até com uma outra pessoa e eu não sei. Desculpa se eu estou me intrometendo, mas eu estou querendo ajudar porque eu estou um pouco angustiada. Ou seja, você se mostrou vulnerável, que né, a vulnerabilidade é a nossa maior força. Você se mostrou vulnerável, você se mostrou ciente do que está acontecendo e você se mostrou útil. Você levou uma informação que pode ser útil para a escola. Nessas últimas semanas, vários pais e mães que me seguem, mães, de novo, várias mães que me seguem, levaram meu contato, falaram comigo, Carol, será que eu posso mandar o seu contato do Voz para a escola do meu filho, da minha filha? Lógico, pode, manda, problema nenhum, a gente conversa. Algumas escolas falaram assim, ah, Carol, eu assisti sua live, não sei quando, poxa, foi ótimo, foi super esclarecedor. Quem passou o seu contato foi a fulana, a mãe da Beltrana. Sabe? Então, assim, isso daí não tem preço. É o que você falou de construção da comunidade. Quando a gente fala sobre escola como espaço de cura, a gente invoca uma teoria que é a teoria da escola integral, que é uma teoria que tem 7 eixos. Um dos eixos é justamente o engajamento familiar. Olha, Mônica, esse trabalho da gente de ficar olhando para outros países e como outros países fazem as coisas, a gente antecipou absolutamente todos os problemas que decorreram de 2020 para cá. Todos. Então, primeiro era a reabertura de escola, depois era a recomposição das aprendizagens, depois era a saúde mental, depois agora a violência. E vou dizer, o próximo problema tem a ver com trauma no ambiente escolar, porque a gente não sabe lidar com isso, e com a falta de engajamento parental. Então, o próximo grande desafio é trabalhar com família na escola. E não é que eu estou lendo, não é que eu tenho uma bolinha de cristal na minha mesa, é que a gente está olhando para o que está acontecendo em outros lugares e isso leva alguns meses e chega no Brasil. A questão do engajamento parental ela é muito pouco discutida no Brasil, praticamente não é discutida no Brasil, porque a forma como a gente engaja família e escola hoje, ela é muito pouco saudável, ela é uma forma violenta. É isso que você falou. Na escola particular, os pais chegam na escola como se eles fossem, entendendo que a escola é uma grande fornecedora, uma fábrica, uma loja, uma indústria, uma empresa, e chega com os 2 pés no peito, o dedo na cara, e eu vou trazer meu advogado, se você não fizer isso, você não me respeita. São capazes, inclusive, de questionar item de prova, são capazes, inclusive, de questionar comportamento do colega, são capazes, inclusive, de mandar recadinhos ameaçadores para os professores, tá? Quando a gente olha para a escola pública, a gente não está muito diferente disso. Na escola pública, normalmente, a gente vê um grupo de pais muito engajado, que é o que acontece na escola particular, mas você tem algumas famílias ali que chegam, eu vou levar para o Ministério Público, porque daí muda a forma, mas o conteúdo é o mesmo. No entanto, a escola pública tem muitas questões que ela pode ensinar para a escola particular. A existência dos protocolos é uma delas. A escola pública, ela hoje já entendeu que ela precisa trabalhar com protocolos. E esses protocolos, eles surgiram muito de 2020 para cá, tá? Então, por causa do que a gente viveu de 2020 para cá e da necessidade de a gente reabrir as escolas de segurança, escolas públicas precisaram criar seus protocolos. As particulares também criaram. Mas, em sua maioria, os protocolos divergem um pouco. Porque o protocolo da escola pública tem questões pedagógicas envolvidas.
Muitas escolas públicas criaram um protocolo de biossegurança, mas um protocolo também de combate à evasão, de busca ativa, um protocolo de apoio à saúde mental, um protocolo de recomposição das aprendizagens. Então, teve ali uma coisa um pouco mais estruturada. Na escola particular, a escola contratou um hospital muito famoso e aí aquele médico foi lá e ajudou e tal, não sei o quê. Criaram ali um protocolo, tá? Se o menino estiver doente, então a gente precisa ficar de quarentena, não sei quantos dias e tal, e aí depois volta, fica naquele ensino remoto, né? Mas as outras coisas não foram faladas, não foram abordadas. E teve uma coisa também que diferenciou que quando as escolas particulares voltaram, elas já anunciavam que a gente precisava olhar para a saúde mental dos nossos alunos. E a gente não fez nada com relação a isso. Nada. A gente foi tocando. Foi fingindo que estava tudo bem, dá um jeito. O pai e a mãe que mandam para o psicólogo, não tem nada a ver com isso. Não é. Agora todo mundo quer botar tudo nas costas da escola. A escola não dá conta de tudo. Meu Deus do céu. Chama o pai, chama a mãe desse menino. E a escola particular começou a encaminhar isso para o pai e para a mãe. Quando, na verdade, era uma questão da gente trabalhar isso na escola. Às vezes eu percebo que na escola privada ela ainda precisa aprender a fazer alguns projetos mais interdisciplinares que algumas escolas públicas já têm. Eu sinto que, às vezes, a escola pública ela já tem um olhar mais holístico que a escola privada ainda está ali focada nas competências socioemocionais. E eu sinto, sobretudo, que os professores das escolas públicas eles conseguem botar suas dores mais para fora, enquanto que os professores das escolas particulares só precisam engolir, porque senão vão perder o emprego. Então, eu acho que tem uma questão da gente entender que os nossos educadores precisam ser olhados. O educador da escola particular, ele sofreu tanto quanto, ou até mais, que o educador da escola pública. Então, olhar para esses educadores é muito importante. Olhar para o gestor escolar. Então, assim, os mantenedores terem a consciência de que esses educadores precisam ser apoiados no seu trabalho, que esses educadores estão sofrendo com violência de algumas famílias, que esses educadores estão dando tudo de si, que não estão dando mais conta. Tudo isso a gente precisa de olhar. Carol, nos nossos minutos finais aqui da live, né, eu queria que você compartilhasse com a gente um pouco do que você tem estudado e pesquisado, né, junto ao Vozes da Educação, sobre o trauma, né, que você falou que é uma próxima questão que a gente vai precisar olhar, né, uma vez que a gente fez... Talvez eu não diria que a escola não tenha feito nada sobre a saúde mental. Eu acho que ela fez alguns movimentos com relação à saúde mental dos alunos, alguns poucos movimentos. Acho que ela se reservou a trabalhar o socioemocional como uma solução única, né? E a saúde mental é para além de habilidades socioemocionais, sobretudo o tempo que a gente está vivendo, um tempo difícil, né, para a saúde mental de todos nós. E negligenciado isso, eu acho que quando você previu aí que o trauma é o próximo problema, né, eu acho que uma vez que a gente negligencia as nossas questões de saúde mental, o caminho, infelizmente, é a gente absorver da pior forma possível e assistir a essas manifestações da pior forma possível, né? E queria que você deixasse nos minutos finais, assim, o que é esse estudo, o que é essa antecipação que você fez aqui pra gente, né? E como que a gente pode trabalhar de forma preventiva no tema do trauma? Olha, primeiro que assim, eu acho que eu quero fazer uma errata aqui. Eu não quis dizer que as escolas particulares não fizeram nada com relação à saúde mental. Fizeram, mas sempre na postura de os pais, encaminha para os pais, porque esse assunto é da família e a gente não dá conta de lidar com esse assunto. Quando a gente fala que o trauma não para na porta da escola, a gente está falando de
é um debate muito recente, ele não tem 20 anos que começou ainda, em que a ciência começou a entender que o trauma afeta lugares do cérebro que são exatamente os lugares responsáveis pela aprendizagem. Então, a gente começou a vincular trauma com aprendizagem. O trauma é como se ele fosse uma cicatriz do nosso cérebro, um machucadinho no nosso cérebro. E ele machuca a área da memória, da compreensão verbal, da resolução de problemas, da... eu esqueci agora, tem uma outra coisa. Mas é a área da aprendizagem, a área do cérebro que aprende. E aí, olha que coisa interessantíssima, que é a neuroplasticidade. A neuroplasticidade é como se fosse um grande remédio para curar esse trauma machucado, esse cérebro machucado. Então, a neuroplasticidade vem para regenerar esse cérebro que está machucado nessa área e falar, não, peraí, você consegue aprender. Então, a neuroplasticidade vem, regenera o cérebro, deixa ali uma cicatrizinha, mas regenera o cérebro machucado. Aí você vai me perguntar, mas Carol, como que a gente faz para potencializar a neuroplasticidade? Primeiro, ela acontece só até determinada idade. Ela não acontece sempre. Mas a neuroplasticidade tem a ver com o acolhimento. Então, a gente consegue identificar melhora em crianças traumatizadas que foram acolhidas na escola. As crianças precisam de pelo menos um adulto com quem elas criem vínculos profundos. E ainda que esse adulto seja um educador, resolve o problema. Então a criança precisa olhar para aquele educador e ter alguém para ela confiar dentro do ambiente escolar. Se ela confia, se ela consegue construir vínculo profundo com alguém dentro do ambiente escolar, a neuroplasticidade age para curar minimamente esse cérebro machucado. É claro que eu estou falando de uma forma muito simplista, algo muito complexo, mas é um pouco isso do que a gente vem estudando, para a gente tentar mostrar que enquanto a gente não vincular trauma com aprendizagem, talvez as pessoas não entendam a importância de falar de saúde mental na escola. Na hora que eu falo, gente, criança traumatizada não aprende, aí todo mundo fala, ué, então peraí, o que eu tenho que fazer para a criança aprender? Porque a escola quer que a criança aprenda. Na hora que eu falo, gente, criança traumatizada não aprende. Para criança traumatizada aprender, você tem que ter um ambiente acolhedor. Opa, aí as coisas começam a fluir. Então, peraí, agora eu estou entendendo que esse ambiente acolhedor vai ajudar o meu aluno a recompor aquele cérebro machucado e logo aprender. Sim. Como é que eu faço isso? De diversas formas. Por exemplo, uma das formas é você pegar os educadores, coloca o nome de todos os alunos de uma turma, chama todos os professores da escola. Quem conhece a Amanda pelo nome, quem conhece a Amanda pelo rosto, quem sabe de alguma coisa da vida da Amanda, quem sabe da história acadêmica da Amanda. E aí um professor dialoga com o outro para saber. Aí é como se fosse um grande quebra-cabeça. Um professor vai saber que a Amanda perdeu a mãe no ano passado, o outro educador vai falar assim, nossa, agora ela está na casa da avó, porque esses dias ela falou que a avó vinha buscar. Aí o outro vai falar assim, ah, então, mas teve uma época que ela ficou na casa do tio. Nossa, então quantas casas essa menina já morou nos últimos 12 meses? Meu Deus, eu não sabia de nada disso. Eu sou outra professora e não sabia de nada disso. Entende como é um grande quebra-cabeça que vai se formando e a gente começa a olhar e vai falar assim, opa, então talvez a Amanda precise do nosso acolhimento aqui. Outra coisa simples. Tem aluna que quer pintar o cabelo de rosa. Ah, não pode pintar o cabelo de rosa. Gente, adolescência. Adolescência. Ou então é assim, a aluna pode pintar o cabelo de rosa, mas o aluno não pode usar boné. Gente, então peraí, vamos conversar sobre o boné? Qual o problema do boné? Vamos definir o problema do boné. Tem escola pública, que a gente já recebeu relato, que a diretora chamou a ronda, o batalhão escolar, para poder resolver o problema do boné. Minha gente, olha o nível que a gente está chegando. Então, assim, são coisas, Mônica, simples. Só que a gente precisa, o óbvio precisa ser dito. E muitas vezes o óbvio não é dito. Quando a gente fala de trauma e aprendizagem, a gente necessariamente tem que falar de um terceiro elemento, que é o elemento acolhimento. Porque é o acolhimento que vai
De novo, falhou Voltei. É o acolhimento que vai abrir o coração dos professores para se olharem enquanto crianças e jovens que eles já foram. Muitas vezes eu faço uma dinâmica com os professores que eu pergunto assim, como era a sua sala de aula? Ela era escura? Ela era clara? Ela era colorida? Como eram os seus professores? Eu já cansei de ouvir relatos de pessoas falando assim, nossa, eu engolia o chiclete quando eu era pequeno, porque a professora entrava e eu ficava com tanto medo se ela me visse mascando chiclete que eu engolia o chiclete. Aí eu te pergunto, por que a gente faz isso com as pessoas? Por que mascar chiclete não pode, é proibido? Que regra é essa? Vamos discutir essa regra. Vamos fazer contratos pedagógicos, vamos rever regimentos escolares, vamos ver regras que façam sentido para a gente enquanto comunidade. Vamos não deixar os nossos alunos nervosos ao ponto de engolir chiclete. Vamos conversar sobre coisas pequenas, porque coisas pequenas, se não forem conversadas, se tornam coisas grandes, e coisas grandes viram violência. Então, são pequenas ações que a gente pode fazer para que a gente tenha grandes resultados. Nossa, gente, eu vou terminar essa live com essa última frase da Carol, né? Que eu acho que tudo que você sempre fala, em tudo que você traz na sua fala, você fala desse olhar individualizado, desse olhar próximo, desse olhar bem acolhedor e amoroso para cada pessoa, para cada aluno, para cada criança, para cada adolescente, né? E lembrar para vocês algumas coisas. A primeira, as soluções que a Carol trouxe hoje nessa live não são únicas, não resolvem todos os problemas. Ela trouxe aqui o que ela tem estudado e colaborado no tema da violência nas escolas, e o que ela faz de melhor nessa pauta é exatamente o que nós falamos nessa live: criar processos claros de prevenção, ação e pós-venção. A prevenção, ela tem um leque enorme, como a Carol falou pra gente aqui. Se você chegou depois, vale a pena você assistir a live. Ela vai ficar gravada, pelo menos por um tempo aqui no Instagram, e depois a gente vai disponibilizá-la no YouTube. Se você está aqui e é de escola e quiser compartilhar essa live com outras pessoas, fique à vontade. Todos os protocolos, processos descritos pela Carol na live, eles são processos de consultoria que a gente faz nas escolas, seja pública, seja particular. Então, vocês podem entrar em contato com a gente e pedir uma proposta. Outra coisa que eu quero dizer para vocês: amanhã, às 14 horas, eu vou conversar com a doutora Mari Rios. A gente não vai falar diretamente sobre violência nas escolas, apesar dela ter construído conteúdos riquíssimos que eu acho que valem a pena serem lidos. Está disponível no link da bio dela e a gente vai colocar nas nossas redes também. Mas amanhã a gente vai falar de um tema que a Carol atravessou algumas vezes aqui, porque ela lembrou que o grupo não é grupo de pais, é grupo de mães, né, gente? Então, como a gente está chegando aí o mês de maio, mês das famílias, mês das mães, a gente vai conversar com a Mari Rios sobre carreira, mulheres e mães. E a pergunta é se essa conta fecha. Então, vai ser amanhã às 14 horas, lá no canal do YouTube. Eu espero vocês. Carol, quero te agradecer imensamente, mais uma vez, por ter se disponibilizado para estar aqui, nesse diálogo necessário para o momento que a gente está atravessando. Não vai ser a única conversa, a gente vai fazer outras inúmeras conversas. Eu quero te agradecer por esse momento, por esse tempo que a gente passou junto aqui. Agradecer todo mundo que esteve com a gente no ao vivo e que vai assistir depois no gravado. Obrigada, Carol. Querida, eu te agradeço. Acho importante dizer uma coisa que eu não disse, que é, gente, polícia, cerca elétrica, guarda armada, detector de metal, são soluções que não vão resolver o nosso problema. Elas são paliativos e elas dão uma sensação de segurança para as famílias. Elas não dão uma sensação de segurança para as crianças, que ficam apavoradas com essa parafernália de coisas ao redor delas. O que dá resultado são as ações preventivas. Ocorre que as ações preventivas, elas levam tempo. Elas precisam de um tempo. Não tem solução mágica. Eu gostaria muito de dizer para vocês:
aperta nesse botãozinho que todos os nossos problemas vão estar resolvidos. Lamentavelmente, não é assim. A gente está evoluindo enquanto sociedade. E essa é uma evolução dura, difícil, complexa. Eu espero muito que essa live chegue em pessoas que precisam chegar, em pessoas que precisam dessas informações. A gente está à disposição, como a Mônica colocou. E, querida, muito, muito obrigada pelo convite. Foi uma alegria estar aqui com você. Um beijo muito grande para você e para todo mundo que estava com a gente. Obrigada, Carol. Um beijo e até a próxima, gente. Tchau, tchau. Tá.